Olá pessoal, boa noite, eu sou o Davi e eu fiquei com a incumbência de fazer a parte introdutória aqui do nosso trabalho, cujo tema é a psicologia do esporte, né? Pensando nesse assunto, a gente precisa começar falando sobre um nome que foi importante lá na década de 50, que foi o nome de João Carvalhais. Ele era um cientista político e ele foi introduzindo no trabalho dele alguns conceitos de psicologia que vieram dos Estados Unidos. Ele já praticava aqui no Brasil uma técnica conhecida como psicometria, que é uma técnica onde você vai mensurar, né, características do psiquismo humano, seja a nível de inteligência, de personalidade, né? E vale a gente destacar que para aquela época essas condições e esses conhecimentos eles ainda eram muito elementares, eles ainda estavam engatinhando, né? Os conceitos na psicologia, a psicologia como ciência ainda nem existia, né, como a gente conhece hoje. Para esse período, ele já começou um trabalho junto a jogadores que iriam participar do Campeonato Mundial de Futebol na Suécia em 1958. E a gente precisa destacar que ele foi encontrando algumas resistências ali, no meio de campo onde ele fazia esse trabalho com a seleção brasileira da época. Por quê? Porque naquela época o que a gente tinha como destaque eram os trabalhos que os técnicos faziam com os jogadores relacionados com a parte física, né, com a parte motora. Então ele chegou com algo muito inédito ali para este período, né, da década de 50. A própria imprensa, ao mesmo tempo que enfatizou o trabalho, também tentou desqualificar um pouco, porque era tudo muito duvidoso, era um assunto muito novo, né? Quando a gente pensa nesse tipo de trabalho que um psicólogo pode realizar como equipe, né, inicialmente ali começou-se com futebol, e a gente já logo pensa o futebol considerado um esporte de alto rendimento, então a gente já pensa nessas grandes competições, a gente já pensa em Olimpíada. Inclusive a gente tem um outro nome muito forte, que é a Carla de Pierro, que ela é psicóloga do Comitê Olímpico. E ela destaca pontos muito interessantes, assim, que o psicólogo, para fazer esse trabalho, hoje ele já pode fazer uma especialização em psicologia do esporte, né? Isso passou a vigorar a partir dos anos 2000, mas ele precisa ter alguns elementos. Para você fazer esse trabalho, você precisa gostar do esporte, você precisa ter conhecimento técnico daquela modalidade onde você vai fazer o trabalho com equipe, né? O trabalho não se restringe ao conhecimento de um psicólogo, aquele conhecimento clínico, mas você precisa viajar com equipe, você precisa ter bastante vivência com a equipe, almoçar com essa equipe, transitar ali no corpo técnico da equipe, por exemplo, o técnico, o fisioterapeuta, familiares, né? Então é um trabalho bem abrangente que ele não fica só relacionado com o jogador. E esse trabalho que acontece com o jogador, em grande parte do tempo, ele acontece muito jogador e a equipe, né? O jogador e todo o time ali. Ele não é um trabalho individualizado da demanda do jogador lá na clínica, né? Embora ela também saliente que você não vai abrir mão das demandas pessoais desse jogador. Mas o enfoque que você não pode perder de vista é esse grupo, né? E para não me estender muito, uma coisa que a gente também precisa pensar é, esse trabalho, ele não acontece só dentro do esporte de alto rendimento. Ele também acontece para aquele corredor de uma maratona, né, que a gente tem aqui em São Paulo, na São Silvestre. Ele também pode acontecer para quem gosta de fazer um esporte no parque, para quem está num processo de reabilitação física, né? Para quem está se recuperando de um AVC e a atividade física entrou como uma necessidade dentro de uma recomendação médica, por exemplo, onde você vai trabalhar as resistências e as motivações para que essa pessoa se lance nessas atividades físicas, né? Então, assim, grosso modo, o trabalho do psicólogo do esporte, ele é bastante amplo, ele está em grande expansão, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte de atuações, tá? O meu tempo está chegando ao fim, eu me apaixonei por essa área, e agora eu vou passar a palavra
para quem vai dar sequência ao aprofundamento aqui do nosso assunto. Tá bom? Muito obrigado.